Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre você. Sou o pastor Márcio Alonso, da Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo, que traz a você mais um vídeo do projeto Um Ano com a Confissão de Fé de Westminster. Neste ano de 2017, ano do 5º centenário da Reforma Protestante, estamos estudando a mais elaborada confissão de fé herdeira da Reforma, símbolo de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, e hoje analisamos com a graça de Deus o seu capítulo de número 12, que trata a respeito da consoladora, da abençoadora doutrina da adoção. Vamos lá ao seu estudo. Apresentamos uma definição de adoção retirada do Catecismo Maior de Westminster, outro importante documento elaborado na Assembleia de Westminster. A adoção é um ato da livre graça de Deus, ela começa dizendo. E aí então nós vamos começar pensando nisso. Quando somos adotados por Deus, não o somos por causa de qualquer mérito que tenhamos, mas somos adotados por causa da graça de Deus, que age de maneira livre. A causa de nossa adoção, nos lembra Calvino, está no próprio Deus e não em méritos nossos. Você que estudou a doutrina da eleição incondicional, que foi tratada por nós de passagem quando vimos o capítulo dos decretos eternos de Deus, o terceiro capítulo da confissão, você deve se lembrar que Deus nos elegeu não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, que não fomos escolhidos segundo as nossas obras, mas segundo o propósito soberano e gracioso de Deus. E isso deve ser trazido à tona quando estudamos a adoção. Não se trata de mérito nosso que tenha motivado Deus a nos aproximar de si, e sim do mérito divino, da sua bondade, da sua graça. Isso é bem diferente da realidade humana. Quando estudamos sobre adoção no Brasil e pegamos dados da Comissão Nacional de Justiça, publicados no Facebook, nós vimos que há uma disparidade muito grande entre a quantidade de crianças disponíveis e a quantidade de famílias que estão à procura de uma criança para adotar. Se houvesse uma aceitação de idade, uma aceitação de raça, uma aceitação de crianças que têm irmãos, o problema da adoção seria resolvido muito mais depressa. Muito mais crianças seriam adotadas e muito mais famílias teriam crianças para adotar, se não fosse essa disparidade que acontece quando você olha muito para aquele que está sendo adotado. Graças a Deus, nosso Senhor não olhou para nós, porque somos pecadores, somos indignos, somos totalmente depravados, mortos em delitos e pecados, mas ainda assim, por sua graça, Deus decidiu nos adotar. Louvado seja o seu nome. Por isso João vai dizer, vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Esse grande amor é literalmente lá no grego, de que país? É um amor realmente de outro mundo, de outra dimensão que nós não conseguimos apreender completamente. Por causa da graça, somos recebidos como filhos de Deus. Deus nos adota expressando o seu amor. Essa é a causa da adoção, nos lembra Franklin Ferreira em sua teologia sistemática. Nós, portanto, somos feitos filhos de Deus, não nascendo do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nascendo da vontade de Deus. Todo o fundamento da adoção está na livre graça de Deus. Essa adoção é feita em seu único Filho Jesus Cristo. E aqui então nós somos introduzidos de relance à doutrina consoladora também da nossa união com Cristo. Estamos junto a Cristo em sua morte, vai nos lembrar Paulo. Estamos unidos a Cristo na sua ressurreição. Morremos para o pecado, mas vivemos para Deus em Cristo, é o que nos lembra Paulo em Romanos capítulo 6. E essa ideia fartamente apresentada no Novo Testamento de estarmos em Cristo nos faz entender a nossa união com Cristo. Jesus se uniu a nós em nossa carne, se uniu a nós sofrendo o castigo dos nossos pecados, se uniu a nós em nosso sofrimento e morte, e agora nos une consigo mesmo em sua vida, na nova criação, por meio do seu Espírito. Jesus morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Sofreu o nosso castigo para que desfrutássemos da sua justiça. Vimos isso na doutrina da justificação. E agora estamos unidos a Ele para uma nova vida,
por meio do seu Espírito que em nós habita. É uma doutrina muito importante que encabeça vários outros aspectos doutrinários. A doutrina da união, daqui a pouquinho veremos, é fundamental para entender a adoção e também outros aspectos. Mas antes de falar um pouco mais sobre eles, vejamos um pouco mais sobre a união com Cristo. Horton, no seu livro mencionado neste slide anterior aqui, que recomendamos a você, Doutrinas da Fé Cristã, editora Cultura Cristã, destaca que a nossa união com Cristo é mística, legal e orgânica. Mística porque transcende a intimidade de qualquer relação humana. O seu poder transformador é muito maior, a excelência das consequências de nossa união com Cristo é muito maior. Casar-me com a minha esposa me fez um homem diferente e melhor, eu louvo a Deus pela vida dela, mas a união com Cristo, o fato de ser noiva do Cordeiro, me transformou de maneiras que minha esposa jamais poderia fazer. Meus pais me ensinaram, e eu louvo a Deus pela vida deles, mas Cristo me ensina de uma maneira muito superior. E essa união que eu tenho com Cristo, ela é, portanto, mística, ela é uma união espiritual, ela transcende qualquer relação humana que eu possa tomar como parâmetro. Ela também é uma união legal, não, no sentido de que ela é jurídica, que ela é forense. O pacto de Deus, que você também já estudou, o pacto de sangue, é colocado aqui em questão. Cristo nos compra para si com o seu sangue. Cristo sofre as maldições da aliança em nosso lugar. E agora, ele recebendo sobre si a imputação de nossos pecados, imputa sobre nós a sua justiça e nos une a si de maneira legal, de maneira jurídica, forense. E essa união ainda é orgânica, no sentido de que permanecemos ligados a Cristo o tempo inteiro, porque sem Ele nada podemos fazer. Ele é a videira, nós somos os ramos enxertados. E agora, por causa de estarmos ligados a Cristo, passamos a exibir frutos de justiça. É uma doutrina maravilhosa. Estamos em Cristo. E a nossa adoção, nos termos colocados pela Confissão de Fé, é uma adoção em Cristo e por Cristo. Por causa da obra de Cristo e em Cristo unidos é que somos recebidos como filhos de Deus. James Packer, na Teologia Concisa, diz exatamente isso. A justificação é uma bênção básica. Ela abre o caminho. Quando somos tornados justos por causa de Cristo, somos recebidos como filhos em Cristo. Que coisa maravilhosa! É tudo para a glória de Deus, porque é por sua graça, e é tudo por meio de Cristo e em Cristo que somos adotados. Essa união com Cristo, nos lembra ainda Michael Horton, ela tem aspectos temporais. Na eternidade passada fomos eleitos. Na história passada, na cruz, fomos redimidos. No presente, somos unidos a Cristo quando somos eficazmente vocacionados, quando somos justificados, adotados e santificados. E no futuro, permaneceremos unidos a Cristo na medida em que seremos preservados e, afinal, glorificados. Nada disso aqui está passível de falha, porque é o próprio Cristo que nos uniu a si. E então a nossa segurança é muito grande. Fomos escolhidos pelo Pai, redimidos pelo Filho, estamos unidos ao Filho na história presente e na história futura. E isso, sem dúvida alguma, deve nos encher de certeza, de esperança e de alegria. Como nos lembra Reverendo Leandro Lima, isso já estava predestinado, portanto, e aconteceu na plenitude do tempo e dentro do tempo para mostrar o propósito infalível de Deus. Seguimos então no nosso comentário. Quando unimos todas essas etapas, temos a chamada Ordo Salutis. Fomos eleitos na eternidade passada, chamados no presente, regenerados, convertidos, justificados e adotados. Essa é a sequência lógica desses fatos. Lembrando que sempre há alguma dificuldade aqui, porque Deus não está sujeito ao tempo e várias dessas etapas acontecem de maneira simultânea, estamos tratando de uma questão lógica. E agora, aí sim você vê que a cor na tabelinha muda, estamos sendo santificados, vamos perseverar e ser preservados até o momento de nossa glorificação.
Essa tabelinha é fornecida pelos irmãos do site Voltemos ao Evangelho e apresenta, de fato, uma sequência bem fiel àquilo que entendemos ser a doutrina da Escritura. Por isso, faz bastante sentido quando dizemos com a confissão que os que são justificados são adotados. Dentro da ordem da salvação, somos recebidos na família de Deus, uma vez que Deus já nos considera justos em Cristo e por causa de Cristo, e portanto agora somos autorizados a fazer parte da família de Deus. Isso nos lembra então um pouco do que Deus está fazendo em nós. E essa tabela aqui me é muito preciosa ao coração. Deus nos deu uma nova vida. Isso é chamado de regeneração. Você e eu estávamos mortos em delitos e pecados, mas recebemos vida, nascemos de novo. E fomos declarados formalmente justos. Saímos da condição de injustos para justos. Justificação, uma nova situação legal diante de Deus. Agora, deixamos de ser meras criaturas de Deus para sermos filhos de Deus. Fomos adotados, temos uma nova posição, um novo status diante de Deus. E, depois disso, somos continuamente santificados. O nosso caráter vai sendo transformado, de maneira que somos cada dia mais vitoriosos sobre o pecado por meio do Espírito Santo que em nós trabalha. Essa é a sequência do que Deus está fazendo em nós. Muito abençoador entender tudo isso. Deus, ao nos unir a Cristo e trabalhar em nossa vida, vai terminar a boa obra que Ele começou. Graças a Deus por isso. Assim, quando somos adotados, temos definitivamente superada aquela alienação que existia entre nós e Deus. Éramos filhos do diabo, mas agora somos chamados filhos de Deus. Que bênção maravilhosa é essa? Mais um pouquinho aqui, falando do livro de Franklin Ferreira, você e eu podemos fazer uma distinção aqui muito interessante. Quando falamos da nossa união com Cristo no tempo presente, destacamos aspectos forenses e efeitos transformadores. Aspectos forenses são questões judiciais que se resolvem num ato único. De injustos somos declarados justos. De criaturas somos recebidos agora como filhos. E essas coisas acontecem instantaneamente. São aspectos forenses da nossa união com Cristo. Mas nossa união com Cristo não é meramente legal e judicial e ponto. Fria, distante, de maneira alguma. Somos incluídos num relacionamento místico e transformador com Cristo, de tal forma que somos santificados e preservados. Quando entendemos a beleza da união com Cristo e o seu desdobramento em nossa vida ao longo da execução da Ordo Salutis, nós entendemos a frase de Michael Horton, que através da lente interpretativa da nossa união com Cristo podemos transpor a falsa escolha entre uma salvação legal, judicial e passiva por um lado, e uma participação relacional, mística e transformadora em Cristo por outro. Você não precisa escolher. As duas coisas acontecem. Somos tanto juridicamente recebidos como relacionalmente, misticamente adotados e temos esses benefícios em nossa união com Cristo. Graças a Deus por isso. Há outros privilégios da graça da adoção. Nós somos recebidos no número dos filhos de Deus e gozamos liberdade e privilégios de filhos de Deus. Berkoff vai nos lembrar disso. Nós não éramos filhos de Deus por natureza, mas depois desse ato legal, Deus nos coloca, a nós pecadores, no estado de filhos, e isso tem a ver com a relação nossa para com Deus. Nós agora passamos a ter direitos e privilégios típicos da filiação. Que bênção maravilhosa. Temos o nome de Deus sobre nós. Vemos isso na Escritura, em Apocalipse 3,12. Chamamos a Deus de Pai, nos lembra Calvino, e sem dúvida ao fazer isso antepomos o nome de Cristo, porque só ousaríamos chamar a Deus de Pai estando unidos a Cristo, que sendo o verdadeiro Filho, nos foi dado Ele mesmo por irmão. Essa é mais uma das muitas bênçãos da doutrina da adoção. Assim, nós fomos unidos a Cristo
e ele é o primogênito entre muitos irmãos. Estamos sendo conformados à imagem de Cristo enquanto somos santificados, já temos a sua justiça sobre nós e somos agora irmãos do Senhor Jesus Cristo e por isso gozamos dos privilégios de filhos de Deus. Além do fato de termos um nome novo, somos membros de uma família maior. Temos irmãos e irmãs em Cristo e temos novos relacionamentos horizontais uns com os outros e também um novo relacionamento vertical com Deus. Quão grandes são os privilégios de nossa adoção. Recebemos ainda o espírito de adoção. Esta é uma das questões mais bonitas nessa doutrina para mim. É o fato de que Deus nos manda o seu Espírito como selo e como penhor. A habitação do Espírito em nós configura a nossa adoção. Nós temos esse Espírito habitando em nós e ele mesmo testifica conosco que somos filhos de Deus, que somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Que coisa maravilhosa, temos o Espírito Santo habitando em nós como selo e como penhor da nossa herança futura. Aqui vale a pena explicar um pouco mais. Penhor é um objeto deixado como garantia. Se você vai ao posto de gasolina, abastece o carro e de repente descobre que esqueceu a carteira, você deixa a aliança, você deixa o relógio junto com o frentista do posto e diz: eu vou buscar o dinheiro para pagar e já volto. E aquele objeto de valor que você deixou é a garantia, é o penhor de que você voltará. O fato de que somos de Deus e que Cristo, que disse em João capítulo 14 que ia para o Pai, mas que voltaria para nos buscar, ele estava prestes a derramar o seu sangue e nos comprar para si, pagando no seu corpo as maldições da aliança e sofrendo o nosso pecado para que pudéssemos receber a sua justiça. Cristo estava dizendo aos discípulos em João 14 que ele não nos deixaria sós, mas que ele mandaria o seu Espírito. E esse Espírito agora habita em nós como uma garantia de que Cristo vai voltar para nos receber para si mesmo, para que onde ele estiver nós estejamos também. O Espírito é um penhor. Jesus de fato me comprou. Eu sou de fato filho de Deus. Eu sou de fato justificado. Eu pertenço ao Senhor. E isso vai chegar a bom termo. E a maior garantia que eu tenho é que o próprio Deus, na pessoa do seu Espírito, habita dentro de mim. Que doutrina maravilhosa. Que bênção entender estas coisas. Mas não só a questão do penhor está relacionada à habitação do Espírito em nós, mas também a questão do selo. Somos selados para o dia da ressurreição, diz a confissão de fé. Lembrando Efésios capítulo 4, verso 30. Um selo, na cultura em que o Novo Testamento foi escrito, tinha a ver com pertencimento. Pastores marcavam as suas ovelhas, selando-as, marcação com ferro no animal. E isso tinha a ver com o fato de que Deus estava escrevendo o seu nome e colocando a sua chancela, o seu carimbo real sobre nós. Isso deve nos dar muita segurança para o futuro. Quando nós pensarmos em selo, nós devemos pensar em alguns exemplos marcantes do Novo Testamento. Entre eles, o fato de que a pedra que foi colocada sobre o sepulcro de Jesus foi selada com o símbolo da autoridade romana, tendo em vista que as autoridades judaicas tinham medo de que o sepulcro fosse violado. Então, quando você pensa naquela pedra selada, era como se estivesse sendo dito: aqui ninguém mexe. Autoridades disseram que isso aqui não deve ser perturbado. E Deus, quando coloca sobre nós o seu Espírito como selo, está dizendo: é meu. E ninguém vai tirar a minha ovelha da minha mão. Ah, que garantia consoladora, que bênção maravilhosa. Mas eu me lembro também do livro do Apocalipse, que foi fechado com 7 selos. E aqui nessa figura você tem a imagem do selo, do que seria, né? É aquela cera que é derramada ainda quente, e aí você com o seu anel marca que aquilo é seu, o anel fica sempre no dedo do rei, e aí então aquilo é uma propriedade real que só pode ser violada pelas pessoas corretas. E isso é muito significativo. Só Jesus tem a autoridade para desatar esses selos e mostrar o desenvolvimento da história. E quando Jesus nos selou como seus, quem é que vai mexer conosco? Que bênção maravilhosa entender essa doutrina. Somos filhos de Deus. Temos um penhor, uma garantia de que somos dele. O seu Espírito habita em nós.
temos uma segurança, um selo que impede que sejamos violados, o seu Espírito que habita em nós. Que doutrina maravilhosa, que doutrina consoladora. É o que somos lembrados aí pelo reverendo Leandro Lima. Nossa certeza de salvação não está em nossas habilidades, mas no fato de que Deus nos selou com seu Espírito, e esse Espírito que funciona como um penhor da nossa salvação. Bênção pura, bênção pura. Assim, nós temos acesso agora com ousadia ao trono da graça. Nós que sabemos como era o acesso a Deus nos tempos do Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote, uma única vez no ano, entrava no Santo dos Santos com sangue de animais, nós agora vivemos na época em que o véu foi rasgado e confiadamente nos achegamos até Deus. E vamos até Ele por meio de um novo e vivo caminho aberto pelo Senhor Jesus Cristo. Que bênção preciosa é essa? Você é filho, você pode entrar na presença de Deus, você tem acesso ao trono da graça. Um acesso direto a Deus pelo fato de ser filho de Deus. É isso que significa a rasgadura do véu do santuário. Nós também somos providos por Deus. Recebemos aquilo de que temos necessidade. E é também um aspecto consolador. Não devemos nos inquietar com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque o nosso Pai sabe do que nós precisamos. Que bênção maravilhosa. Também somos corrigidos por Deus, como um pai. E esse ponto aqui precisa ser muito bem enfatizado, porque parece estar meio fora de moda essa ideia de pais corrigindo filhos. E aí nós estamos colhendo, inclusive, os resultados sociais desse tipo de pensamento lamentável. Mas a Escritura diz que Deus corrige, Ele açoita o filho a quem Ele ama. Quem Ele recebe como filho, Ele corrige. E isso é muito sério e deve ser lembrado por nós como um motivo de gratidão. Todas as vezes em que estivermos sendo provados, afligidos, trabalhados por Deus, nós deveríamos ser gratos. Estamos sendo purificados, santificados por um Pai amoroso que disciplina o filho a quem ele recebe. O escritor aos Hebreus vai dizer, inclusive, que se não estamos sendo corrigidos, nós somos bastardos e não filhos. Eu não corrijo o filho do meu vizinho quando eu o vejo fazendo alguma coisa errada, não é meu filho. Mas o meu filho, se eu o vejo fazendo alguma coisa errada, eu procuro logo corrigi-lo porque eu o amo. E é assim conosco também. Devemos nos alegrar e agradecer a Deus pelo fato de sermos corrigidos. Nós não recebemos uma punição de pecadores, como daquela que se dizia na minha época de criança, Deus castiga, hein? Deus castiga. Não, a mim Deus não castiga. A mim Deus disciplina de maneira paternal. Ou seja, eu não estou sendo punido pelos meus pecados. Cristo já o foi. Mas eu estou sendo disciplinado por eles, para que eu aprenda a sua odiosidade, para que eu entenda a importância de evitá-los, para que eu os deixe com ânimo redobrado. É por isso que eu tenho de ser muito grato a Deus por ser seu filho. Quando peco, Deus não permite que eu fique ali de maneira impune, de maneira não disciplinada, não corrigida. Graças a Deus por isso. Bom, estamos terminando. E aqui então vamos apresentar para você mais uma vez uma tabelinha de tantas e tantas coisas que temos visto sobre a obra de salvação em Cristo e aquilo que Deus faz por nós. Vemos aqui então que em Cristo e por conta do trabalho de Deus em nossa vida, nós que éramos completamente depravados, fomos escolhidos. Cristo nos substituiu, expiou os nossos pecados, fez propiciação entre nós e Deus, nos redimiu, nos reconciliou, é nosso mediador. Por meio do Espírito somos vocacionados e chamados, recebemos uma nova vida, somos regenerados, convertidos dos nossos maus caminhos, justificados e agora, como vimos hoje, adotados, recebidos como filhos. A bênção culminante da adoção é aquela para a qual a justificação abriu caminho. Um tremendo privilégio. Louvado seja Deus por isso. Conforme você pode ver, há apenas um parágrafo neste capítulo da Confissão de Fé que trata sobre a doutrina da adoção. Mas um parágrafo extremamente abençoador
e falando de assuntos belíssimos. Espero que esse estudo tenha falado ao seu coração e dado a você uma certeza profunda do amor de Deus, um amor de outro país, um amor de um Deus que te recebeu como seu filho em Cristo e por meio de Cristo. Louvado seja o nosso Senhor. Que esse estudo siga aquecendo o seu coração e mantendo você muito interessado em conhecer cada dia mais acerca do Senhor. Semana que vem a gente volta, se Deus quiser. Tenha você um bom estudo, um bom tempo de meditação nestas verdades preciosas e até a próxima, se Deus quiser.